agora vou chamar a Yuri Pita, porque é hora de entrevista importante aqui no CNN 360. A gente recebe agora, nos nossos estúdios de Brasília, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que lançou hoje, ao lado do presidente Lula, o programa Gás do Povo. A iniciativa vai distribuir botijões de gás para mais de 15 milhões de famílias. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da CNN. E eu começo te perguntando o seguinte: esse programa Gás do Povo, ele tem vários aspectos sociais, ele foi ampliado, né, porque você já tinha ali um subsídio de gás, mas ele foi absolutamente ampliado, ganhou um novo nome, ganhou um novo funcionamento. Minha pergunta é: este programa é a grande inovação da gestão Lula 3? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri, Pedro, Edilene, Daniel. É uma alegria muito grande voltar aos estúdios da CNN Brasil, falar com brasileiras e brasileiros nesse momento e nesse dia que para mim tem um sentido muito especial. Lançamos, sem dúvida nenhuma, um dos maiores programas sociais do governo do presidente Lula, desse terceiro governo, espero que antecedendo o quarto, que é o programa Gás do Povo. O programa que aumenta substancialmente a renda do povo brasileiro. Coloca literalmente mais condições no bolso dos mais pobres, dos mais vulneráveis, de comprar comida com mais qualidade, ter uma folguinha. Mais de 10% do salário mínimo representa agora brasileiras e brasileiros recebendo nos 58 mil postos de revenda no Brasil o gás de graça para as pessoas que estão no Cade Único. E esse programa tem uma repercussão, e aí é que me toca muito, uma repercussão social extremamente relevante, porque ele preserva a vida de mulheres e de crianças. Hoje eu pude testemunhar com o presidente Lula visitando a dona Márcia lá no aglomerado da Serra, no alto da capital de Belo Horizonte, o maior aglomerado do estado, onde visitamos uma senhora, dona Márcia, com seus 3 filhos, mãe solo, e que cozinha no fogão de lenha, num barraco sem nenhuma ventilação. Então, aquelas crianças inalando aquela fumaça, ela inalando essa fumaça, causando saúde pulmonar e saúde respiratória nela e nas crianças. Além do impacto na saúde pública também, no Hospital de Queimados pelo Brasil afora. Eu, como secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, reequipei o Hospital João 23, que é o maior hospital de queimados do Brasil, de 2010 a 2014, naquela oportunidade que tive no governo do professor Anastasia. E naquele momento, pude ver a importância, e os dados hoje de forma muito objetiva demonstram isso, a importância de preservar, através do gás de cozinha, que nós fizemos esse programa agora, a vida dessas crianças. Ainda existem milhões de famílias no Brasil que cozinham no álcool. Então é um programa muito importante, com impacto social relevantíssimo e com a responsabilidade de sempre. Eu já respondo aqui antecipando, dentro do Orçamento Geral da União, portanto, com completa e total responsabilidade fiscal, como é o perfil do presidente Lula. Ministro, importante o senhor já abordar que, do ponto de vista fiscal, tem orçamento, está respeitado, mas muita gente se questiona se o prazo ali para a implementação do programa, lançado hoje, vai ser concluída a sua implementação por fases e deve-se chegar a esta meta de mais de 15 milhões de famílias em março de 2026. Como fica esta questão da coincidência com o ano eleitoral? Este é um tipo de programa que pode render frutos, benefícios eleitorais, caso o presidente Lula dispute a reeleição? Naturalmente, todo programa que impacta a sociedade, seja ele econômico ou social, pode impactar as eleições. Se você trabalha bem, gera resultados, gera frutos para a sociedade, você vai ser mais bem avaliado. E é isso que a gente tem feito desde o primeiro dia do terceiro mandato do presidente Lula. A sua equipe tem trabalhado muito para poder dar resultados econômicos com sustentabilidade, desenvolvimento econômico com sustentabilidade e resultados sociais da sociedade brasileira. Nós vamos começar esse programa agora,
no mês de outubro. No mês de novembro ele começa a ser implementado, portanto, nesse ano. E queremos ter, aí só uma correção, 17 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas, 65 milhões de botijões de gás por ano distribuídos às famílias mais carentes do Brasil até março do ano que vem. Esse programa tem que estar todo implementado. Repito, são 58 mil postos de revenda no Brasil, onde de forma desburocratizada as pessoas vão poder levar ou seu cartão do Bolsa Família, ou um cartão próprio do próprio programa Gás do Povo, que será implementado pela Caixa Econômica Federal, ou através de um aplicativo no seu telefone da Caixa Econômica Federal, que fica pronto até 30 de outubro, ou através de um vale, apresentando o documento, a identidade, em qualquer loja lotérica do Brasil, a pessoa vai receber um vale e vai poder ir nesse posto de revenda e tirar o gás para todos. Portanto, mais uma vez eu digo, para mim, que sou filho de uma salgadeira e pude na minha infância ver a importância para uma mãe de família do gás de cozinha, principalmente para ela que tinha que fazer coxinha e empadinha para poder vender, para poder ajudar no orçamento familiar. Eu sei da importância do gás para as pessoas, em especial essas pessoas mais vulneráveis. E esse programa tem um fundamental e importante impacto social, e é isso que nos interessa, fazer o Brasil crescer, acreditar num Brasil que é gigante pela própria natureza e está no nosso hino nacional. Então a gente fazia o combustível do futuro e tantos outros programas que fizemos no Ministério de Minas e Energia, gerando milhões de empregos, mas também fazer um colchão e uma rede de proteção social que é fundamental para a gente construir o país e deixar o legado que o presidente Lula quer deixar, que é de um país mais justo, mais solidário, mais fraterno e, eu espero, mais unido. Eu vou convidar o nosso analista Pedro Venceslau para participar dessa entrevista conosco. Ministro, se desse em pouquíssimas palavras, só Pedro, com licença, em pouquíssimas palavras para o senhor resolver, só que eu fiquei com uma dúvida nessa sua resposta, que é o seguinte, o senhor falou 58 mil pontos de revenda. Agora, e um local que é absolutamente remoto e você tem um beneficiário ali, continua recebendo dinheiro e também tem quem não consegue retirar, a própria pessoa vai ter que arcar com frete, é isso? Muito boa pergunta, Débora. Foi uma preocupação nossa, não é à toa que nós trabalhamos durante 1 ano e 6 meses para elaborar esse programa e para chegar no ponto que chegamos agora de poder lançá-lo. Na medida provisória que hoje foi assinada pelo presidente Lula em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente prevê que as revendedoras são obrigadas, onde não tem ponto de revenda, ela montar um ponto de revenda. Ou ficou a cargo da revendedora levar em qualquer rincão do Brasil o gás do povo para que todos os 17 milhões de brasileiros que têm o direito a ter acesso a esse importante que é o gás para combater a pobreza energética, possam tirá-lo de forma simplificada, desburocratizada, claro, um programa de forma segura, mas nós queremos garantir o acesso universalizando o gás de cozinha no Brasil. Deixa eu chamar o Pedro, então. Agora sim, Pedro, desculpa, obrigada. Sua pergunta. Ministro, o senador Rodrigo Pacheco estava com vocês hoje nesse anúncio. O presidente Lula já falou reiteradas vezes que ele é o candidato dos sonhos para disputar o governo de Minas Gerais. Eu queria saber como esse tema está sendo tratado dentro do governo, dentro do PT, do PSD, e se, caso o senador mude de projeto, se o senhor estaria disposto a disputar o governo de Minas Gerais. Eu sou o entusiasta da candidatura do senador Rodrigo Pacheco. Jovem, dinâmico, presidiu o Congresso Nacional, tem prestígio para poder buscar recursos para Minas Gerais, tem espírito público, e eu tenho absoluta certeza que ele terá a coragem, a disposição de poder servir aos mineiros e ajudar a transformar Minas Gerais. Eu, como servidor público do Estado de Minas Gerais na área de segurança, mas também como homem público, tendo disputado mandato e sido deputado federal durante 2 mandatos, o 4º mais votado do meu Estado, senador da República, secretário de Estado, tive uma longa vida pública em Minas Gerais, eu posso dizer que Minas Gerais hoje é um estado que ficou à margem do crescimento nacional. Não se compara às regiões de Minas hoje
com outros estados da federação, e eu falava isso dentro do avião agora com o ministro Rui e com o presidente Lula. Infelizmente, Minas Gerais deixou muito a desejar nos últimos anos do ponto de vista do crescimento econômico com resultados sociais. E o presidente Rodrigo Pacheco vai assumir essa missão, vai ajudar o presidente Lula a sair vitorioso em Minas Gerais e, com isso, ajudar com que a gente continue implementando um país mais próspero, mais desenvolvido e com resultados sociais para toda a sociedade brasileira. Ministro, quem vem agora, o que o senhor conhece bem, Edilene Lopes, nossa colega, tanto aqui da CNN quanto da Rádio Itatiaia. Edilene Lopes, o ministro Alexandre Silveira te ouve. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, ministro, por mais uma entrevista. Ministro, eu tenho uma pergunta que é composta, na verdade, são duas perguntas. A primeira é, principalmente os aliados do presidente Lula dizem que esse programa é como se fosse o novo Bolsa Família pelo impacto social que tem, mas os críticos afirmam que seria uma medida eleitoreira porque estamos a um ano das eleições. Eu queria que o senhor comentasse essas duas posições, essas duas colocações. E a segunda pergunta é de um assunto de muito interesse dos brasileiros. O ONS, o Operador Nacional do Sistema, recomendou o retorno do horário de verão. Qual que é o posicionamento do Ministério de Minas e Energia? Tem alguma previsão? Respondendo à última pergunta, a recomendação ainda não é peremptória ou não é definitiva. Ela está sendo discutida no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é composto por todos os órgãos do setor elétrico brasileiro, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e caso haja a necessidade efetiva da implementação do horário de verão, não nos faltará coragem para isso. Até porque nós sabemos a responsabilidade que é termos luz nos hospitais, nas escolas, nos postos de saúde e o quanto que isso é importante e nós não podemos incorrer no mesmo risco que incorreu o governo anterior. Em 2021 nós tivemos à beira de um colapso energético por falta de planejamento, como aconteceu em 2001, ou seja, de 20 anos depois. Nós não transigimos na segurança energética e na segurança para a vida de brasileiros e brasileiros. Isso está sendo analisado, caso seja necessário, o ministro de Minas e Energia comunicará ao Brasil, tomará a medida que for para ser implementada, mas vamos terminar de forma muito prudente isso no comitê. Sobre a primeira pergunta, Edilene, toda vez que chega próximo das eleições, essas críticas são naturais, mas são, na minha opinião, contraditórias com aquilo que é o natural. O natural é que nós estejamos muito entusiasmados em implementar programas que a gente vem construindo já há mais de um ano e meio, como eu acabei de dizer. Construir um programa num país transcontinental como o Brasil, com a dimensão territorial que nós temos, do Oiapoque a Chuí, Acre, as diferenças do Acre, do Amazonas, do Rondônia, Roraima, Paraná, para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso, para Minas Gerais. Minas Gerais é um país, é a síntese desse país. É muito difícil. Então, esse programa vem sendo construído há um ano e meio de forma muito criteriosa, muito trabalho das equipes técnicas, muitas reuniões entre eu, a ministra Miriam, o ministro Rui, para que a gente agora tivesse segurança em um programa formatado que realmente atendesse a sociedade brasileira, os mais vulneráveis, e, portanto, ele não tem cunho eleitoral. Pode ter até resultados eleitorais, mas ele tem cunho social. É a responsabilidade dos ministros do presidente Lula levando resultados ao povo brasileiro, cumprindo a sua obrigação de servidores de um governo que tem compromisso em construir um país desenvolvido, mas com muita justiça social. Ministro, eu tenho uma pergunta que ela é um pouco nichada, técnica, mas é muito relevante para os nossos telespectadores e para um mercado específico. Olha só, a medida provisória 1300, que criou a tarifa social, está sendo modificada pelo Congresso Nacional, só que ficou de fora a reforma do setor elétrico idealizada pelo senhor. A abertura do mercado, com os clientes podendo escolher, então, livremente seus distribuidores de energia, ainda vai acontecer no governo Lula, ministro? E será usada a outra MP de assuntos de energia que tramita no Congresso Nacional, que é a 1304? Olha, Débora, essa é a nossa expectativa e esse é o trabalho da ministra Gleice no Congresso Nacional. Ela tem dialogado com os dois relatores, tanto o relator ex-ministro Eduardo Braga, quanto o ex-ministro e também relator da 1304, que é o ministro Fernando Coelho, a fim de que a gente possa analisar essas medidas provisórias de forma contextual.
Você tem toda a razão, é uma pergunta técnica, mas é importante que o Brasil conheça. Nós tivemos a responsabilidade de elaborar uma medida provisória equilibrada, uma medida provisória que ela contemplasse as pessoas mais pobres, e aí eu quero falar que também, para minha alegria, esse programa é o segundo programa social do Ministério e agora o terceiro é o Gás do Povo. O primeiro foi o Luz para Todos, que combateu a escuridão no Brasil. 17 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas foram incluídas na energia e na dignidade, mas é muito importante que a 1300 seja analisada, aperfeiçoada, mas que ela contemple a tarifa social como grande prioridade, mas que ela também faça a abertura de mercado. Por quê? Porque nós tivemos a preocupação também em atender a classe média brasileira. A classe média tem grandes dificuldades hoje, é a que mais sofre impactos, porque fica ali exprimida entre os pobres e os grandes ricos, e por isso o presidente Lula tem defendido tanto a justiça tributária e a justiça tarifária no Brasil. Ele, o ministro Haddad e toda a sua equipe. É importante que a gente crie um país naturalmente mais equilibrado do ponto de vista social, com salários melhores, maior remuneração, e a classe média fica ali no meio em maiores dificuldades. Mas a gente vai ter no governo Lula ainda essa possibilidade de escolher? A abertura de mercado ela é exatamente isso, é permitir que a classe média pague mais barato pela energia. Por quê? Porque ela quebra o monopólio das distribuidoras e permite a concorrência entre as fontes de geradoras de energia. Então, as pessoas vão poder comprar energia mais barata. Então, se fizer só a justiça, só a tarifa social, vai aumentar o custo para o resto. Nós mandamos prevendo que ela seja aprovada como um todo. Eu quero acreditar na responsabilidade do Congresso Nacional, na sensibilidade do Congresso Nacional. Temos dialogado com o Congresso Nacional nesse sentido, para que seja aprovada, e eu tenho confiança, respondendo a sua pergunta, que a gente vai ter a aprovação da medida provisória como um todo, sabendo que o Congresso é soberano e a resposta final virá da Casa Legislativa. Ministro, deixa eu, para concluir aqui a nossa entrevista, falar do assunto que foi o assunto da semana, que tem mobilizado o Brasil. O senhor foi senador, conhece o Congresso Nacional, como o senhor disse, tem confiança na responsabilidade e sensibilidade do Congresso Nacional. Nós estamos acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de mais 7 réus no Supremo Tribunal Federal e vimos aumentar a articulação para aprovação de uma anistia a quem esteve envolvido no 8 de janeiro, e agora a oposição fala até em uma anistia desde 2019 para cá, em uma série de atos que o Pedro Teixeira estava listando aqui enquanto o senhor se posicionava para poder participar desta entrevista. O senhor ouviu também as informações do Pedro Teixeira. Como é que o senhor está avaliando este momento do país e, concluído este julgamento, muito se falou, e o próprio ministro Alexandre de Moraes falou disso, por isso eu uso a palavra. Há um desejo no país de pacificação. Na sua avaliação, concluído este julgamento, se chegará a esta pacificação ou podem se acirrar ainda mais os ânimos a 1 ano das eleições presidenciais do ano que vem? Primeiro, Yuri, é importante ressaltar que eu entendo que é completamente inoportuna a análise da anistia nesse momento. Por uma questão óbvia, há um julgamento por um poder da República, que é o do Supremo Tribunal Federal, em andamento, não está nem sequer concluído. Qualquer, porventura, discussão sobre anistia, indulto ou qualquer outro instrumento sobre esse julgamento especificamente, ele deveria ocorrer depois de terminado o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal. É um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal se discutir uma anistia no momento que há um julgamento em andamento por um poder da República. Nós devemos buscar a harmonia entre os poderes. Eu acho que temos que voltar ao Brasil a fazer a boa política. A política do diálogo, a política da construção, a política de discutirmos os problemas reais da sociedade, que já são muitos. Combater o crime organizado, combater a violência, gerar emprego, combater a desigualdade, gerar desenvolvimento. Esse país, Yuri, é gigante, repito, pela própria natureza. Recursos minerais abundantes, 11% da água doce do planeta, clima tropical, terra fértil e barata. Somos o paraíso para os biocombustíveis, somos celeiros de alimentos para o mundo. Onde é que está o juízo de todos nós
que devemos todos nos unir e depois das eleições, é natural que nas eleições os ânimos se acirrem, mas passadas as eleições, há se ter responsabilidade e todos nos unirmos em busca desse país que faz de tudo para poder não ser rico. A verdade é essa. Quem conhece todos os nossos recursos, todos os nossos potenciais, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo cordato, se nós nos unirmos todos no sentido da construção de um país melhor e nos voltarmos realmente para poder fazer a boa política que vivíamos no passado, a gente com certeza terá muito mais resultado, mais prosperidade, mais desenvolvimento, de forma sustentável, dialogando todos e termos o país que eu acho que a gente deve, mais do que sonhar, trabalhar para poder fazer acontecer. Nós conversamos com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Muito obrigada pela sua entrevista, ministro. E eu agradeço também Pedro Venceslau e Edilene Lopes. Até a próxima, ministro. Obrigada.